Recursos naturais. É um termo familiar para você? Os recursos naturais são todos os elementos extraídos da natureza e usados por nós, seres humanos, para a subsistência, para suprir nossas necessidades. Muita coisa na natureza tem a capacidade de se multiplicar, ou seja, é renovável, como por exemplo as árvores. No entanto, alguns recursos, minha gente, são finitos, ou seja, eles não se renovam, como é o caso dos minérios, gás natural, carvão. E o problema é que a humanidade tem consumido esses recursos numa velocidade muito alta. E aí a conta não fecha, né? Os recursos renováveis têm menos tempo para se renovar e os que são finitos ficam cada vez mais escassos. No Diálogos de hoje, portanto, vamos debater sobre a superexploração dos recursos naturais e possíveis soluções para esse problema. Para isso, eu converso aqui no estúdio com o mestre em sustentabilidade, Fabiano Porto, e também o engenheiro agrônomo, Paulo Neto. Sejam muito bem-vindos. Obrigado, prazer estar por aqui. É isso, né, gente? É um tema aí muito interessante, mas antes da gente começar, eu fazer a primeira pergunta para eles. Olha só, gente, o artigo 225 da Constituição Federal garante que todos têm direito ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, bem de um uso comum do povo e essencial é a qualidade de vida, né, gente, impondo-se também ao poder público e à coletividade esse dever de defendê-lo e também de preservá-lo para as presentes e também futuras gerações. E aí, Fabiano, é importante, né? Muitas pessoas ainda não têm essa dimensão, né? Mas a gente precisa falar sobre o meio ambiente, sobre os recursos naturais. E também vale a gente lembrar que não está só na nossa Constituição, né? É um dos objetivos, por exemplo, das ODS, né? Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que é feito pela ONU e tem metas até para o ano de 2030. A gente está bem aquém, né, em vários setores, não é só nessa parte de meio ambiente, a parte climática, né? Por exemplo, nessas ODS fala-se em erradicar a pobreza, em, né, deixar tudo de uma forma mais igual, né, porque a gente tem ainda uma sociedade muito desigual, a aumentar a qualidade de vida, enfim, a gente ainda está muito aquém, né, e é importante a gente frisar que é um tema que a gente precisa discutir, né, hoje mais do que nunca, a gente está vendo a nossa realidade. Sim, isso acaba impactando todos nós, né, as nossas vidas diárias. E é importante até a gente refletir que a forma, o modo de vida que nós levamos em sociedade, acordando para trabalhar, para pegar nosso transporte, para alimentar, todos esses meios, eles têm suas características insustentáveis. Então, no alimento, nós desperdiçamos muito alimento. Na energia, nós muitas vezes usamos fontes de energia não renovável. E isso é fruto de uma escolha que nós fizemos, coletiva, que infelizmente nem eu, nem você, ninguém pode agir quanto a isso, que foi uma escolha de como que a sociedade funciona. Então, primeiro que nós enxergamos a natureza como recurso. E que isso em si já é um erro, porque a natureza não é um recurso, a natureza somos nós. Os rios que correm na natureza são o sangue que corre nas nossas veias, né? A pele que está no nosso corpo é o solo que dá o alimento. Então, a partir do momento que a gente chama a natureza de recurso, a gente já começa a criar um distanciamento onde o que eu faço com a natureza não tem a ver comigo. Então, esse conceito ele vem traduzindo nas fábricas, nas indústrias, nas formas que nós produzimos nossos produtos. Então, como pode nós produzirmos um produto que ele nunca vai poder ser reciclado? Como que pode a gente produzir algum tipo de ação na nossa natureza, na nossa cidade, que ele vai gerar um lixo tóxico, que não vai ter como se resolver? Então, essa lógica de fazer pelo dinheiro, pelo lucro, está nos levando a uma insustentabilidade que vai nos dirigir cada vez mais para um clima cada vez mais hostil, para uma sociedade cada vez mais inconsciente dos seus atos, e cada vez mais a gente apertados nas nossas contas, nos boletos para pagar, nas coisas, começa a comprar o mais barato. O mais barato é o quê? Mais nocivo para o meio ambiente. Então a gente acaba num ciclo vicioso que, no final das contas, quem perde?
a água que a gente bebe, o solo que a gente planta, o ar que a gente respira, e a nossa mente cada vez mais poluída pelos sons, pelas redes sociais, pelo visual cada vez mais poluído, e a gente vai perdendo a consciência de quem nós somos, do que nós estamos fazendo aqui. E isso acaba com que a Terra grita, pede socorro, e a gente não faz nada, porque a gente está tão disperso e preocupado com os nossos próprios problemas, que como que ele vai pensar nos rios? Como que ele vai pensar nas montanhas, nas florestas, né? Então, eu acho que é um problema muito complexo, infelizmente muito amplo, para que a gente possa agir de uma maneira sistêmica. Mas nós podemos agir nas nossas vidas, e a começar com a nossa consciência, o que nós ensinamos para os nossos filhos, o que nós fazemos com nossos vizinhos, com o porteiro. A consciência é a base da regeneração. Sem a gente mudar nós, a gente não vai mudar nada no planeta, né? Então, a começar a entender que recurso, a planeta não é recurso, o planeta somos nós, né? Sim, e a conta chega, né? Como a gente falou, a gente está acompanhando a realidade. Quantos planetas, quantas terras, né, seriam necessárias se a gente continuar vivendo nesse ritmo, né? Esgotando esses recursos num nível bem acelerado. Eu comentei, Paulo, no início, né, na introdução, sobre os recursos. A gente tem os renováveis e não renováveis. Para a gente deixar aqui de uma forma bem esmiuçada, bem didática para o pessoal, explica um pouquinho desse conceito para o pessoal de casa entender melhor. Então, até interessante, né, no que eu peguei da sua fala e do colega, né, é até interessante a gente ter já um conhecimento de um conceito que eu acho que a hora que a gente começar a trabalhar com esse conceito de biocapacidade, nas escolas de ensino médio, acho que as pessoas vão entender um pouco mais tecnicamente a questão ambiental. Né? Até na sua fala também eu capturei isso. Então, o que vem a ser biocapacidade? A biocapacidade como eu diria assim, a biocapacidade é um conceito que diz o seguinte: é a capacidade que a Terra tem de oferecer recurso natural e, ao mesmo tempo, ela de absorver esse recurso. Então, ou seja, é a forma como a Terra, o planeta, consegue ser explorado assim, adequadamente, né? E ele tem um tempo de retorno, ele tem um tempo de se regenerar e oferecer novamente esses recursos, água, minerais, né? E existe essa relação que define sobre esses recursos. E dentre a biocapacidade, a forma que a Terra tem de recuperar aquilo que foi utilizado, né? Você tem o recurso natural renovável e não renovável. É que os renováveis, né, geralmente eles conseguem ser ciclados. Então, dali um tempo ele retorna novamente, você consegue restaurar. Agora, o não renovável que é problema. Hoje, quando a gente pega, tem um dado interessantíssimo, de 71 a 2024, quando eu pego assim, em 1971, quanto de recursos naturais disponíveis tinha para o planeta Terra? Então você tinha lá os meses, janeiro, fevereiro, março, abril, maio, até dezembro. Quando chegava no fim do ano, aquele recurso foi gasto certinho, ou seja, todo aquele recurso natural, ele foi contabilizado ali, zerado. Quando começou 72, 73, esse recurso começou a cair. Começou a desandar, né? Só para você ter uma ideia, ano passado, a Terra entrou no cheque especial no dia 1º de agosto. Mais de 4 meses antes, né? Antes, ou seja, nós já entramos no recurso natural de 2025, no 1º de agosto de 24. E agora, esse ano, será que vai ser em junho de 2025? Então, esse é um conceito interessante da gente falar para os... Nós que trabalhamos com educação, né? Eu acho que esse foco de você focar essa juventude que está vindo aí dentro dessa pegada, porque quando ele começa a entender esse assunto, ele começa a ver a importância que é economizar, né, energia, água. Ele vê que há uma relação muito econômica, social e política, porque não é só ambiental. Sim. Então, quando a gente começa a atuar nessa questão da biocapacidade, você vê que realmente essas relações sociais, econômicas e ambientais estão interagindo. E uma coisa também, quando a gente pega o gráfico da biocapacidade,
a gente observa o seguinte, 3 coisas interessantes aconteceram, que é, ou seja, a oferta de recurso natural disponível para o nosso dia a dia. Para o nosso dia a dia. Aquilo que você falou, colega. A gente acorda de manhã, né, já está gastando o recurso natural. Sim. Vai tomar banho, vai acender luz, vai, né, café. Então, o que acontece, né? Essa biocapacidade foi ultrapassada em 1970 pela pegada ecológica. O número de áreas que foram reduzidas com recursos naturais. Em 2010, ela foi ultrapassada pela pegada de carbono. A capacidade que a Terra tem de ser recuperada daquele recurso que foi retirado. Olha só que interessante, quando você pega 2020, a pegada ecológica cai abaixo da biocapacidade. E quando você pega a pegada de carbono, ela cai abaixo da biocapacidade. O que aconteceu em 2020? Em 2020 a Terra tirou umas férias, né? Ela soltou um vírus e falou, fica em casa. Então aí você viu o impacto que é a nossa presença na Terra. Sim. Né? Exatamente, a gente precisa repensar isso. Vamos continuar falando desse assunto, mas também, né, pessoal, muito se fala em alternativas, que a gente vai falar aqui ao longo do programa. Uma delas seriam as agroflorestas, que consiste basicamente num sistema em que o produtor planta e cultiva árvores e produtos agrícolas em uma mesma área, garantindo ali a melhora de aspectos ambientais e a produção de alimentos. O Matheus Andrade foi conhecer um exemplo na prática, na zona rural, na zona norte, aqui de São José dos Campos. Vamos assistir então e depois a gente repercute. O modelo tradicional de produção agrícola e industrial traz impactos que vão além do meio ambiente. A extração excessiva de recursos naturais tem grande impacto na economia e até mesmo na saúde. Nesse assentamento, a alternativa foi a agrofloresta, um modelo de cultivo baseado na policultura. Aqui, cada planta tem o seu espaço. Não existe pressa, apenas o respeito pelo tempo natural. A agrofloresta recria a biodiversidade. Cada planta se ajuda. O segredo está em cuidar do solo sem esgotá-lo. O sistema agroflorestal ele é uma forma, né, de juntar as plantas e você trabalhar com uma diversidade maior de planta, né? Então a gente tem as árvores, né, e tem as hortaliças, tem as roças, tem as frutas nesse sistema, né? É um solo degradado, né, que a gente recebeu e a gente está fazendo um processo de melhorar esse solo, né, de tornar esse solo mais sadio. Ao integrar diferentes espécies, a agrofloresta evita a erosão, que é o desgaste da superfície do terreno. O uso de madeira como adubo, por exemplo, contribui com a fertilidade do solo. E aí a madeira está aqui em contato no solo, né? Então a madeira dessa que ela vai demorar uns 2 anos para o processo de decomposição. Quanto mais tempo ela fica no solo, mais a vida ativa no solo fica, né? E ajuda no melhoramento das raízes das árvores, né? Então vai ter uma quantidade grande de micro-organismos que vai estar trabalhando aqui os minerais que estavam nas madeiras que vai estar liberando aqui no solo, né? O fósforo, o zinco, o magnésio, né? O potássio, então vai ter uma quantidade grande de carbono, então vai estar liberando aqui no solo, né? A qualidade dos alimentos também é importante. Sem o uso de produtos químicos, os cultivos crescem de forma natural. Eu tenho as frutas que são as exóticas, que são chamadas de exóticas, né, que são frutas que são da Mata Atlântica, né, que eu tenho aqui, e aí eu tenho as frutas nativas. Então a gente tem aqui as espécies que vai viver 50, 40, 50 anos no sistema, mas tem o jatobá, tem as copaíba, tem as peroba, que vai viver 600, 700 anos no sistema. Então como trabalhar com essa diversidade e fazer a sucessão, que é um processo que já acontece na natureza, um processo sucessional natural, né? A colheita é um dos momentos mais importantes de um sistema de agrofloresta, pois garante a qualidade do alimento e que o solo continue saudável para as próximas safras. Assim, o trabalho árduo literalmente revela os seus frutos. O sistema convencional é uma monocultura de espécie, né? Então você pegar hoje no Brasil, que a gente conhece o agronegócio, ele trabalha com uma espécie só, né? Então você vê uma lavoura, é só lavoura de soja, você vê uma lavoura, é só lavoura de milho, ou lavoura de cana, ou lavoura de eucalipto. O sistema agroflorestal não, ele traz essas plantas junto e trabalha com essa diversidade, né? Então você não vai ver uma espécie só no sistema, você vai ver uma diversidade grande de plantas fazendo uma interação naquele sistema. Então você vai ter um solo mais limpo, você vai ter um oxigênio mais limpo para você poder respirar, né? Você vai ter uma produção de água, né? Hoje a água é um produto que está ficando escasso no mundo, né? Pelas contaminação, pelos produtos químicos. Cada detalhe conta.
A incidência da luz e até a sombra influenciam diretamente no crescimento das plantas. Então a gente tem necessidade de fazer um manejo para entrar uma quantidade maior de luz para produzir as hortaliças. Porque senão fica uma quantidade muito de gás lá em cima, né, com bastante folha, então entra menos luz e as hortaliças não desenvolvem. E as hortaliças também ela tem um problema que é o problema da informação, né? Aqui um processo de senescência, né? As árvores já cresceu, está num período de senescência, então a gente vai fazer a poda apical, ela solta uma brotação nova, descarta a raiz e aí vai liberar um hormônio de crescimento. Então a gente vai plantar as hortaliças e ela consegue desenvolver, né? E quem não gosta de um cafezinho bem cultivado? Na agrofloresta, o café cresce num ambiente mais fresco e equilibrado. Então a gente tem dado um cuidado maior para esse café, né? Para a produção desse café, vai ser um café especial, né? Então não só o plantio, mas todo o cuidado dele na seca, depois na torra, depois levar ele na xícara, né? A gente tem hoje esse café produzindo, tem 200 pés de café produzindo aqui no sítio. E é um período de abundância também, né? Porque o produtor chega, né? Quando o produtor chega numa fase dessa, né? Que ele começa a ver os frutos sendo colhidos, né? Então é um período de abundância para o produtor, né? E tem um café desse aqui que você vê que não tem nada de adubo, foi um café que o próprio sistema vem se alimentando, né? No fim do dia, quando a colheita chega ao fim, a recompensa não está somente no alimento que colhemos, mas no legado que deixamos. Aqui, a colheita gera frutos econômicos, sociais e ambientais. Então tem um benefício grande para a sociedade brasileira, não só para a sociedade de São José, mas para a sociedade como um todo, né? É um benefício. Então assim, a sociedade brasileira tem de fazer um debate com os camponeses que ainda existe no campo. A gente tem de mudar esse modelo de produção que a gente tem no campo. Cada vez mais a gente vai levando a sociedade para um fracasso pelo modelo de produção que a gente tem no planeta, né? Tá, então, obrigada, viu, Matheus? Fabiano, é interessante, né, esse conceito de pensar no macro, né, não só ali numa alternativa que vai beneficiar uma determinada região. E você acha, né, você avalia que esse conceito de agrofloresta é sim um dos caminhos de sucesso nesse sentido? Sim, eu acredito que sim. Na área de alimentação, né, a agroecologia, a agrofloresta é talvez a prática mais indicada se você olhar para a questão da regeneração do solo, dos recursos ao redor e da produção de alimento de alta qualidade, né, sem a necessidade de aditivos químicos, né, que trazem outros malefícios. E é interessante, assim, para o pessoal que está em casa, né, quando nós olhamos as notícias e a gente fala do agro, que o pessoal fala nas notícias, o agro está exportando. Não é esse agro que está levando comida para sua mesa. 75% dos alimentos que nós comemos na nossa mesa são produzidos por famílias como o do Valdir. É a agricultura familiar que leva a diversidade de alimentos para nossa casa. Então, a gente tem que começar também a ter uma consciência de que quando a gente fala de agro, a gente está justamente falando de um agro que está avançando sobre áreas de florestas, que está queimando áreas novas para você produzir monocultura, que muitas delas vão ser exportadas. Então, lógico que eu não estou generalizando, mas em grande parte a gente está falando disso. Então, o que ele disse no final, e aí que o Paulo comentou no primeiro bloco, muito bacana, né, que essa questão da alimentação é uma questão social e política. Porque a gente tem que pensar que modelo que nós estamos produzindo de alimentos. Nós temos que comprar local. As nossas cidades deveriam pensar em como nós temos agricultores nas cidades. E deveria ser uma coisa muito indecente a gente querer comprar uma tâmara do sul da Europa, sabe? Se a gente pode comprar aqui do lado. Então, a alimentação é uma das áreas mais essenciais da regeneração, da sustentabilidade, e sem dúvida a agroecologia, a agrofloresta é uma bela saída, é uma bela solução social coletiva para isso, né? E esses pequenos agricultores, eles precisam ser colocados no debate também, né? E ser valorizados também mais amplamente, como você bem pontuou. Bom, a gente vai para um rápido intervalo, o nosso primeiro de hoje, mas daqui a pouquinho a gente volta para continuar repercutindo este assunto, que é a superexploração dos recursos naturais. Fique com a gente, voltamos já. De volta com diálogos. Agora, além do Fabiano e do Paulo, a gente vai conversar também com o geógrafo Fabrícios Stipp. Seja muito bem-vindo, Fabrícios. Muito obrigado pelo convite e pela oportunidade desse tema tão relevante, tão importante de estarmos debatendo no momento. É isso, Fabrícios.
A gente já fez uma introdução aqui no primeiro bloco, né, conversou um pouquinho sobre o assunto. Aí até a gente falou que os recursos eles estão sendo consumidos, né, numa velocidade acima aí da média, e as consequências são graves, serão graves, a gente já está sentindo aí algumas na pele, né? É importante a gente trabalhar por conta disso também com a educação, né? A gente precisa pensar no futuro das próximas gerações, e com isso a educação também é um papel assim essencial, né? Primordial para a gente tratar ali desde a base, porque a gente sabe que as nossas ações também, né? Enquanto indivíduos, cada um fazendo a sua parte, também colabora bastante, né? Num todo. Com certeza. Nós estamos diante de uma crise ambiental, mas, acima de tudo, uma crise social e uma crise civilizatória, né? Então, estamos com um problema, não é uma novidade os problemas ambientais, porém, a dimensão, a gravidade, a extensão desses problemas, de fato, geram novos fatores, novas perspectivas. Então, como os colegas muito bem afirmaram, né, nesse aspecto do cotidiano, então, tudo está correlacionado, desde a questão planetária a questões de ações do dia a dia. Então, de fato, só diante de uma mudança, né, nós tivemos lá atrás, na Eco 92, na Carta da Terra, afirmando isso requer uma mudança na mente e no coração das pessoas. Requer um novo sentido de interdependência global e de responsabilidade universal. Então, de fato, né, não é uma discussão recente, é uma discussão que já acumula, dentro das conferências mundiais, cerca de 5 décadas e meia de discussão, a partir ali da primeira conferência de Estocolmo, na Suécia, né, passando ali por 1983, na Comissão Mundial, passando depois por 1986, onde se estabelece o conceito de desenvolvimento sustentável, que a gente usa amplamente hoje, passa pela Eco 92, pela Rio+10 de Joanesburgo, pela Rio+20, né, e agora no Acordo de Paris e na COP, que será no Brasil no mês de novembro, a COP 30. Então já há um grande acúmulo de debates a nível global, justamente para entender que, de fato, há uma interdependência entre todos os atores, né, sociais, seja escolas, governo, sociedade civil. Então, todo mundo pode e deve contribuir junto, né, como esse elo de cooperação global. Sem dúvida, essa pluralidade, né? Você comentou da COP30, vamos pegar esse gancho também, o que a gente pode esperar, de fato, né? Vai ser em novembro, aqui no Brasil, mais precisamente em Belém, capital do Pará. O que a gente pode esperar também nesse sentido, né? É uma honra, né, para o Brasil estar sediando esse evento tão importante, ainda mais nesse momento que a gente está vivendo. Sim, nós estamos num momento mundial, uma onda bem complexa e bem difícil de analisar, de estabelecer cenários, né? Porque, de fato, com a eleição de governos cada vez mais patrióticos, digamos, né? Mais defendendo a sua pátria do que os interesses globais, de fato, pode ser que seja uma convenção um pouco esvaziada, né? É claro que, para o Brasil, volta a emergir o protagonismo, né? Aquele protagonismo da Eco 92, da Rio+20. O Brasil volta a ser o centro das atenções globais, né? E discutir a Amazônia dentro do contexto da Amazônia é bastante rico, bastante interessante. Porém, acredito que o momento global não esteja tão favorável a grandes acordos, né? Por exemplo, um dos acordos que nós avançamos nos últimos anos foi referente ao Tratado dos Oceanos, né, das águas internacionais, mas que ainda não foi ratificado. Nós observamos a Espanha como o primeiro país a aderir a esse protocolo, mas nós não tivemos a ratificação dos 60 países, né? Então, os temas que vão envolver mais processos de tomada de decisão, fundos, né, multinações com aportes reais, eu acho que, de fato, vai estar enfraquecido. O que a gente vai acompanhar é uma tendência de debates que visam a sensibilização, uma evidência aqui no Brasil, a defesa dos povos, né, indígenas, dos povos ribeirinhos,
mas eu acredito que a nível global, de fato, vai ser um conteúdo ainda esvaziado. Espero que eu, claro, esteja errado. É isso, vou passar a palavra agora para o Paulo. Paulo, pegando esse gancho, né, do que o Fabrício falou, se você concorda com essa linha e falando sobre a COP, né, é importante quando o Brasil tem uma quantidade muito grande, né, de recursos naturais, então é importante, outro foco, né, quando ele é discutido aqui, né, quando você tem uma COP acontecendo aqui no país. E aí, para reforçar o quão é importante que o debate ele seja plural, né, que também não só cientistas, ou governantes possam participar, mas a sociedade civil possa participar também, né? Então é importante esse debate plural, e até a gente tocando nesse tema, né, que é um assunto que está sendo muito falado, que até em Belém, né, a questão hoteleira até está bem inacessível, então é uma discussão que a gente pode levantar também, né, se tratando da COP30, porque é interessante que a população, a sociedade civil participe, senão não tem sentido um debate como esse, né? Todos seremos afetados. Até é interessante, quando a gente vê historicamente, né, as reuniões mundiais sobre o meio ambiente, você vê que o Brasil liderou as 3 maiores, né? As 3 maiores, e está liderando agora uma outra que também é muito grande. E por que o Brasil é referência na questão ambiental? Porque tem a sociedade civil agindo junto, né? Então você tem lá, historicamente, você tem lá o exemplo do Chico Mendes, na década de 80, né, você tem aqui os movimentos, né, Fundação SOS Mata Atlântica, você vê a sociedade civil se organizando, então a questão ambiental no Brasil, ela teve um peso muito forte, não nem tanto de governo, mas da sociedade civil. Se você fizer o histórico passado, você vê que isso deixou muito forte as ações ambientais no Brasil, porque ela não ficou só com característica de governo, né? Isso fez o Brasil uma potência nessa área ambiental. Então, isso que você comentou, que a sociedade esteja junto, isso é muito importante, porque na Eco 92, a sociedade ela participou, mas ela ficava do lado de fora, né? A cúpula da Terra, né? E quando chegou em 2012, não, ela estava junto já, lá dentro do auditório, junto com as lideranças mundiais. Então, isso foi um posicionamento muito importante do Brasil, né? E uma outra questão também que o Brasil colocou foi a parte social, né? Até há uma discussão, sabe, de quem organizou a Eco 92, depois do Rio 2012, eu acho, né? Há uma discussão. Por que falar de fome num assunto de meio ambiente, né? Então o Brasil também introduziu esse conceito, né? Tanto é que agora o Brasil acrescentou mais 3 ODS, né? A 18, a 19 e 20. Então você vê que nós brasileiros somos muito fortes nessa questão ambiental. Então há uma grande perspectiva, apesar, como diz o colega agora há pouco, né, da situação mundial não está muito favorável. Assim, o país com o maior poder econômico não está muito interessado hoje. Mas é que eu diria, ele é passageiro, né? Isso vai passar. E o planeta tem que ter um planejamento maior, né? Então, sim, porque as consequências ficam, né? E deveria ser um debate universal, né? Muito além de ideológico, partidário. Fabiano, e aí a gente tem, né, índices também que mostram que, por exemplo, a gente está em 2025, 2030, que está logo ali, né? A gente já vai ter mudanças drásticas, negativamente falando, em termos de qualidade de vida do planeta mesmo, né? Se a gente não... Porque agora precisa agir, é para ontem, né? Assim, as ações apenas que estão sendo tomadas não são suficientes, então a gente tem de pensar numa coisa ali, né, mais eficaz, porque as mudanças estão aí, né? E, poxa, 2030 é logo ali, né? Exato. A gente tem essa grande reunião dos países da ONU, né, signatários em 2015 dos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que culminam em 2030. Infelizmente, o estudo de que menos de 20% das metas estão próximas de ser alcançadas, né? Então, a gente falhou em 80% das metas, né? Então, quando a gente analisa nos aspectos técnicos o que está acontecendo com o planeta ano a ano,
Infelizmente, que eu, como fundador do Instituto Regeneração Global, é a última pessoa que gostaria de falar uma coisa dessa, mas infelizmente a gente não tem motivos para comemorar. Na verdade, a gente está piorando ano a ano, né? Tirando o período que o Paulo falou, que na pandemia que caiu o impacto humano por conta do isolamento, logo que voltou, já aumentou a emissão, já aumentou a extração, já aumentou todo o impacto humano no planeta. Então, mesmo com todo esse debate gerado, mesmo com toda essa mobilização, o nosso impacto humano vem crescendo ano a ano, a extração vem crescendo ano a ano, o consumo vem crescendo ano a ano, o descarte regular vem crescendo. Então, infelizmente, a gente está diante de fato de um agravamento talvez irreversível em alguns fatores planetários. E aí, o que a gente está falando é que o que vai acontecer é o que todo mundo já está falando, que a gente está sentindo: secas mais severas, chuvas mais fortes, geadas, granizos, mudanças das correntes oceânicas, trazendo diferenciação de umidade, chuva e clima em locais completamente inesperados, acidificação do oceano, derretimento das calotas polares, branqueamento dos corais de Recife. Então, são muitos fatores que estão acontecendo ao mesmo tempo. E, infelizmente, a gente coletivamente não está conseguindo agir para mitigá-los. Então, tirando umas poucas vitórias, como a camada de ozônio, né, que a gente conseguiu restaurar, tirando esse elemento, a gente praticamente está só sofrendo derrota no campo. Ainda não é suficiente, não né? é É um suficiente. avanço, mas não mais. Exato. E aí o que acontece? É o que eu comentei na minha primeira fala. Enquanto nós continuarmos a olhar o planeta como recurso e não como parte de nós mesmos, a gente não vai conseguir mudar. Porque só quando a pessoa entender que o rio é o que fornece água para ele beber, enquanto a gente continuar jogando esgoto na mesma água que a gente tira para beber, enquanto a gente continuar devastando as nossas terras para tirar os minérios, para produzir um produto que nunca vai poder ser reciclado, para ele ser descartado e gerar material tóxico, a gente não vai conseguir sair disso. Então, a gente está vendo agora, como disse, né, o Fabrício, o presidente dos Estados Unidos, como uma grande liderança contra a agenda climática, né, acabando com todos os mecanismos dos Estados Unidos, que são grande parte da liderança dos estudos da ONU, do IPCC, dos estudos de clima. Então, o que a gente vai ver? Uma tendência da piora nesses indicadores, porque eles são as maiores economias do mundo, né? Então, mas mesmo assim a gente não pode desanimar, a gente não pode deixar isso abalar o nosso dia a dia. Nós temos que fazer a nossa parte. A nossa parte é sempre informar, sempre agir na educação, reduzir a nossa pegada, tentar cuidar dos nossos atos, né? Desde compostar o nosso lixo, separar o lixo reciclável do orgânico, que muita gente ainda não recicla. É tão simples, né? Você separar o reciclável do orgânico. Então a gente tem que acreditar, porque não tem outro caminho, né? A Terra está aqui, é a nossa casa, é a nossa vida, então não faz sentido a gente abandonar essa luta. Mas, infelizmente, não temos boas notícias para o planeta. Então, por isso que se fala de mitigação, né? Nem fala mais de prevenção, fala de mitigar. O que a gente pode fazer para... A gente sabe que vai vir. Então, como que vai fazer para diminuir os impactos? Então, é um outro campo da ciência que tem aumentado muito, porque eles viram que a gente não está conseguindo avançar, né? Então, se falar disso. E a gente, a princípio, não tem outro planeta, né? Então a gente precisa cuidar desse. Você falou de todos esses problemas reais que a gente vem sentindo, né? Tem também a questão, né, que a gente pode ter solos inférteis, e tudo isso reflete numa realidade que a gente já está tendo agora no próprio aumento dos alimentos, né? Que a gente sabe que essas mudanças, elas interferem diretamente na alta dos alimentos, né? Um bom exemplo, o café, né? Essas questões climáticas foram as que mais puxaram essa alta exorbitante que muita gente, todo mundo está sentindo no mercado, né? Então a gente precisa olhar por esse lado também, né? Isso faz lembrar muito, né, um futuro distópico, não muito lá para o futuro, o cinema, né, limitando a arte, Interestelar, né, pega um pouco dessa pegada, é desanimador, né? A gente vê não é um futuro tão distante, mas a gente vê uma realidade distópica em que as pessoas não conseguem mais plantar, né, pessoas morrendo mesmo pela qualidade do ar, sobretudo crianças, idosos, pessoas mais vulneráveis. Então é aí uma realidade bastante assustadora que a gente precisa lutar aí, né, Paulo, para que a gente não chegue nesse patamar. E a gente está bem próximo. Sim, e como o colega apresentou muito bem, né, tem práticas que nós podemos fazer
E ele também apresentou, né, um dado interessante, né, de que estamos numa fase de mitigação. Você agora também falou algo que também é muito palpável, a questão climática. Por que os ovos aumentaram de preço? Porque a temperatura está muito elevada e as galinhas poedeiras diminuem a postura. Lá na faculdade onde eu dou aula, nós temos lá duas situações. Um galinheiro onde eu tenho as aves que não tem árvores fazendo sombreamento, e a outra onde tem uma baita de uma mangueira sombreando. Aonde tem a mangueira sombreando, a produção de ovos é maior do que onde não tem, porque aqui bate muito sol. Então, assim, uma questão global, mas localizada. Então, é isso que a gente quer dizer para vocês, né, os colegas que estão nos ouvindo, né? Já chegou esse problema na gente. Nós precisamos enxergar isso e tentar mudar, como disse o colega aqui, né, com essas práticas, né? Eu sempre falo a velha compostagem, né, porque isso estamos falando desde a década de 80, né? O coleta seletiva. Então, isso tudo são ações que nós podemos fazer na cidade. Aumentar o plano de arborização, né, porque é uma forma de mitigar. E já tem um estudo feito em Taubaté. Os bairros que têm o menor índice de cobertura vegetal, a temperatura é maior. A quantidade de crianças com dengue é maior. Em bairros que têm menor cobertura vegetal, a temperatura é mais elevada e maior número de crianças com dengue. A dimensão do problema, né? Porque uma coisa vai levando a outra. É isso que tem que entender. Existe algo de prático acontecendo, é isso. Ou seja, essa questão, eventos climáticos, mudanças, não está longe, ela está no dia a dia, ó. A quantidade de água que caiu agora há pouco aqui, né? Em São José, isso tudo é um recado, olha, a coisa não está normal. Né? Agir enquanto ainda há tempo, né? Bom, a gente vai para mais uma pausa, nossa última de hoje, e daqui a pouquinho a gente retoma para concluir aqui esse bate-papo sobre a superexploração dos recursos naturais. É rapidinho, fique com a gente. De volta com Diálogos, e olha só, pessoal, de acordo com o Instituto Trata Brasil, atualmente 37,8% da água potável é perdida nos sistemas de distribuição aqui do país. E ao reduzir as perdas atuais de 37,8% para os 25%, que é a definição ali de nível aceitável para perdas, seria possível economizar cerca de 1 bilhão ali de metros cúbicos de água, gente. A redução dessas perdas poderia beneficiar mais de 21 milhões de brasileiros, que, para vocês terem uma ideia ali, é o equivalente, né, a mais do que a população do Chile, nosso país vizinho, por exemplo. E aí os desperdícios, né, gente, são por motivos diversos, como vazamentos, por exemplo. Eu quero voltar com o Fabrícios, para repercutir justamente esse assunto, né, Fabrícios? É aí um grande problema que a gente tem também, né? A gente vira e mexe, volta a falar do desperdício. É uma pauta antiga, não tem nada de novidade, mas ainda é um problema muito recorrente, né? E muito sério. Com certeza. Bom, o saneamento básico como um todo no Brasil ainda é bastante precário. Se a gente for analisar os dados, por exemplo, de onde vai receber a COP 2030, é bastante insatisfatório, né? Tanto no que tange a coleta, o tratamento de esgoto, como também distribuição de água potável. Então, os indicadores são de países com IDH baixo, baixíssimo, né? Então, o Brasil está muito longe ainda em universalizar esses serviços que são considerados básicos, né? Que danificam o meio ambiente e que impossibilitam as pessoas terem acesso a um recurso. Estamos falando de água potável, né? Então, as tubulações antigas, a ausência de tubulações, as manutenções, né, os superfaturamentos. O Brasil demorou tanto para investir em rede de água, em rede de esgoto, só que a qualidade que é utilizada nesses serviços, quando são feitos, geralmente são muito distante das especificações mínimas técnicas, né? Então, também nós temos um problema relacionado à questão da corrupção. Então, como de fato as prefeituras, os estados não fiscalizam essas obras e não valorizam essas obras, porque de fato o Brasil, né, por ser um país com tanta quantidade de água, deveria
todas as pessoas terem acesso à água. Quando a gente fala água, a gente está falando aí do que já foi citado, de uma agroecologia, de uma agricultura familiar. Estamos falando de água no sentido das pessoas não ficarem doentes, né? Das pessoas terem acesso a esse recurso vital para a vida como um todo. Então, de fato, vários fatores mobilizam, né, essa questão aí desse desperdício desse recurso vital para a vida de todos. É isso, né? Um assunto que precisa ser amplamente debatido ainda. Fabiano. A água, como todos nós sabemos, né, aquela questão clássica, né, somos feitos, constituídos basicamente de água, e a água disponível para a população, ela é muito pouca, né? Então a água potável, doce, disponível, ela é muito reduzida. Então, como o Fabrício colocou, quando a gente tem os locais de disponibilidade, ou não há saneamento básico, então gera contaminação, ou existe essa impossibilidade da população acessar essa água em níveis sanitários adequados, né? Então, sem a gente olhar para uma política nacional que realmente estimule essa questão do saneamento, a gente não vai conseguir sair do lugar. E é interessante, assim, recentemente soube de uma cidade aqui do Vale do Paraíba, da Serra da Mantiqueira, que não tem nenhum saneamento básico e foi oferecido recurso para essa cidade fazer todo o saneamento básico da cidade. Qual foi a escolha do prefeito? Não fazer. Por quê? Porque estava perto da área de eleição, ia quebrar a cidade inteira, então ele perdeu o recurso e hoje o recurso não está mais disponível. Então, novamente, como o Paulo colocou, há questões políticas envolvidas. Então, como pode você ter o recurso para fazer o saneamento de uma cidade que não tem saneamento e a pessoa recusa por um outro motivo que não seja a saúde da própria população? Então, esse assunto da água ele é extremamente relevante e é uma das bases que a gente vê a sociedade, porque as nossas águas, os rios, são os reflexos da sociedade, né? A gente encontra no rio tudo que a gente encontra na sociedade, então o resto do remédio, os hormônios, os resíduos industriais. Então, inclusive tem esses estudos, você pega uma amostra de água do rio e você diz muito sobre aquela sociedade que está no redor do rio. Então você consegue saber muito sobre a sociedade a partir da análise da água. Então, enquanto nós não olharmos esse recurso como algo que realmente é essencial para a vida e os governantes olharem que não importa quebrar a cidade, né, nós temos que fazer, vai ser muito difícil da gente sair para um outro ponto, né, um ponto de realmente de regeneração desse recurso. É um assunto que a política, nesse caso, né, teria de ser, pelo menos, pensar no bem maior, né, Paulo? Pensar ali no bem de todos. A gente falando dessa extração, é importante também lembrar, né, de muitas ali que podem prejudicar a própria água, né? Quando a gente fala de água, é o principal recurso, né? Talvez o mais poderoso ali quando a gente fala de sobrevivência. É impossível viver sem água, gente. Então, é importante também na própria exploração ser uma exploração consciente nesse sentido, né, para que recursos como a água, por exemplo, não sejam danificados. E aí nesse caso, o município, né, que é a unidade menor, né, de toda a federação, ele tem que realmente pensar, por exemplo, os municípios aqui da região, né, como é que estão nossos mananciais na cidade, como é que eles estão protegidos, né, porque eu tenho que aumentar essa carga, né, de água, né, para o abastecimento. Porque uma boa parte das cidades retiram água que nasce na área rural. E o saneamento rural, como é que está no município? Geralmente, se o saneamento urbano tem esses indicadores que você acabou de ler, se você for pegar o saneamento rural, então é mais precário ainda. Né? E na área rural você tem também a parte de agroindústria, você tem a parte de a pessoa que faz o queijo, que tira o leite, você tem também o esgoto sanitário, que muitas vezes não tem um tratamento adequado e já vai direto para o córrego. E desse córrego vai para um outro córrego e chega no rio que vai abastecer a cidade. Aí a empresa que vai fazer o tratamento vai ter que... ou seja, o colega falou uma coisa interessante. Esse tratamento da água vai deixar a água clara, vai reduzir o coliformes, mas o residual de hormônio, o residual de antibióticos, tudo vai passar. Ele não tira, não extrai, né? Então, realmente, é muito preocupante, é uma estratégia até de segurança, né, hídrica.
A gente falou de segurança alimentar, mas também tem a segurança hídrica. Os municípios têm que estar preparados para isso, né? Perfeito. Porque esse é um bem natural que a gente tem que estar preservando, né? E esse resultado que você falou agora, eu vi, como a gente fala, né? Só na matéria que você falou do Trata Brasil, né? 38% de água é desperdício. Quer dizer o seguinte, pessoal, para cada 100 litros que chega na sua casa, 38 é perdido. De cada 100 vamos supor que a Sabesp manda para sua casa, da captação até a sua casa, de 100 que ela manda, 38 se perde. Quer dizer, é um número muito... É muita coisa, né? É muita coisa. Como a gente viu, né? Se fosse reduzido, né, os benefícios, quantos? Mais de 20 milhões de brasileiros seriam beneficiados. Vamos voltar com o Fabrícios. Fabrícios, a gente está falando de superexploração, né, dos recursos naturais, e aí não tem como não falar do petróleo, por exemplo, que é ali um recurso que não é renovável e gera muita especulação, né, principalmente financeiramente falando, né, nesse campo. E aí é um assunto ali também que é complexo, que divide, né, muitas opiniões, porque tem essa questão, para essa superexploração, ela não afetar, né, outras camadas nossa, né, a gente precisa levar essa pauta adiante também. Com certeza. É uma discussão que vai usar aquelas premissas do desenvolvimento sustentável. Então, é economicamente viável, é socialmente justo, é ambientalmente correto? Então, são premissas básicas que precisam ser levadas em conta, tanto para prospecção em áreas offshore, no oceano, ou em áreas onshore, dentro do próprio continente. Então, o debate que nós temos agora no Brasil, que está nas comissões setoriais, sendo debatido, né, tanto no IBAMA, como em outras esferas do governo federal, é a questão da exploração da foz lá do delta do Amazonas, né, do Rio Amazonas, então, no nosso litoral equatorial. Então, é uma discussão bastante ampla. A gente não tem ainda a dimensão, não tem estudos técnicos que comprovem a quantidade de petróleo que há naquela área, né? Então, ainda não se tem estudo técnico, então a tentativa do governo federal é tentar, pelo menos, emplacar o estudo técnico para entender a quantidade de recursos que há naquela região, né? E, por outro lado, tem a questão ambiental sendo levada em consideração e também uma questão social nesse sentido, né? Porque ela tem recifes, né? Tem todo um ecossistema próprio costeiro que pode ser, né, danificado através dessa exploração, né? Então, eu sou daqueles que acredito que tem que ser uma discussão ampla, né? Eu não vou aqui fechar uma opinião específica sobre isso, até porque eu não tive ainda acesso aos estudos técnicos referentes a essa questão e também a questão aí de uma questão problemática. É claro que todos os recursos são importantes, né? Seja ele oriundo de fontes renováveis e fontes não renováveis. Então, carece de um estudo, como disse anteriormente, né, de viabilidade técnica e econômica para entender se é importante para o Brasil, para o país, a exploração, e tentar, né, danificar menos o impacto ambiental, enfim, provocar o menor impacto ambiental possível, né, através do estudo de impacto ambiental, e assim entender a viabilidade. Então, só para analisar uma das dimensões, né, pensando aqui a dimensão Brasil e pensando para esse debate, né, que nos próximos meses certamente nós teremos, né, uma discussão ampla na sociedade. Então, é um tema aí que ainda, né, vai percorrer alguns caminhos nesses órgãos federais. É isso, e a gente precisa, né, gente, de investimentos mesmo, né, para investir em ciência, em estudos, para que a gente consiga avançar nesse tema. Fabiano, um assunto que está em pauta, né, ainda mais agora, é a Groenlândia, né? A Groenlândia está ali no centro das discussões também. Para quem não sabe, é um território ali autônomo da Dinamarca. E aí muito se fala, porque quando a gente fala das mudanças climáticas, a Groenlândia está sentindo, né, até mais do que a gente. Primeiro a gente tem ali os derretimentos das geleiras e a Groenlândia tem uma reserva, né, de água doce muito grande, só que está congelada, né? E aí também, com o derretimento das geleiras
A gente tem a questão da mineração que está sendo explorada lá também. O que a gente pode esperar nesse sentido? É um assunto que a gente precisa dar uma atenção também, né? A Groenlândia, assim, na pauta nada, ali, mundial. De repente a Groenlândia ganharam um apareceu. destaque. Então, mais um, na minha opinião, mais um desses devaneios da nova liderança americana nessa exploração absurda de todas as oportunidades de se obter lucro econômico a todo custo, né? Groenlândia, um país que possui o que eles chamam de permafrost. Permafrost são camadas de gelo que estão desde a última era glacial do planeta Terra congelados. E eles estimam que embaixo desse gelo possui tanto gás metano aprisionado que daria assim cerca de 10, 15 anos de toda a emissão de gás do planeta Terra contido debaixo desse permafrost. Então eles dizem que se a gente perde essa camada de gelos eternos, que chama esse permafrost, que é permanente, né, gelo permanente, a gente vai ter a emissão desse gás metano e que vai multiplicar por 10 os problemas todos que a gente está falando aqui. Fora isso, nós temos vírus, bactérias e outros agentes congelados lá, que nós não sabemos o que pode causar. Inclusive, a ciência já descobriu e conseguiu voltar à vida um vírus da era glacial lá da Groenlândia. Então, a gente está falando de outros problemas muito mais graves. Inclusive, ali, se você puxar vídeo no YouTube, quem está ouvindo, coloca assim, explosão Groenlândia. Lá, às vezes, sai fogo debaixo do gelo, por conta desse gás metano, que é altamente inflamável. Então, ali é uma situação absolutamente perigosa para o planeta. Mas o que eles estão olhando? Com o derretimento da parte norte do planeta, abre-se uma nova caminho marítimo para você acessar por cima sem precisar vir por baixo. Então eles estão adorando o derretimento, né? Então, novamente a gente vai voltar para aquele princípio do modelo que a gente escolheu como sociedade. O que vocês comentaram do petróleo, da Foz do Amazonas. A gente já sabe o que vai acontecer. Óbvio que vai ser aprovado. Lógico que vai ser aprovado. Vão falar, vai ter protesto, vai ser aprovado. Por quê? Por causa disso. É importante para o Brasil. O Brasil precisa. Olha, veja bem, não é tanto assim. E vai aprovar mais uma exploração de petróleo em mais um lugar de risco. E assim a humanidade vai. Cada vez mais, olha, está precisando, veja bem, a economia está precisando, então vamos. Então, essa é a lógica. É isso que a gente faz. A gente sabe o quê? Criar desculpas, estudos, técnica para justificar explorar um pouquinho mais o planeta. Olha, vamos explorar só mais um pouquinho aqui, só mais um pouquinho ali, só mais um pouquinho aqui. E no final das contas a gente vai perceber que é tarde demais. Espero que isso não aconteça. Mas infelizmente é o que a gente está vendo. Então, novamente, a gente tem que ter esperança, temos que batalhar, temos que lutar, mas se a gente não muda a forma que nós concebemos a maneira de se desenvolver no mundo, inclusive essa palavra tem uma etimologia interessante, né? O desenvolvimento, né? Então eu estou me desenvolvendo, né? Eu tenho que me envolver com as coisas, né? Então é muito interessante a gente observar que o problema é muito sistêmico e não vai adiantar universidades, estudos, movimentos sociais, se no final das contas é o PIB, que é o bruto, Produto Interno Bruto. Enquanto a gente tiver guiando as nossas economias a partir do bruto, então, ou seja, uma escola contribui para o PIB assim como uma loja de arma, ou assim, sabe? Então, é muito difícil a gente ter um avanço real numa sociedade que olha o bruto. E a gente já tem outros indicadores, nós temos o índice Gini, nós temos o FIB, lá até um exemplo, a felicidade interna bruta, enfim, tem cases no mundo que a gente já poderia adotar, né? Mas até o momento a gente está vendo a lógica econômica sobrepujando a natureza e sempre. A Groenlândia é mais um caso, a exploração na Foz do Amazonas é mais um caso. Eu estava comentando com o Paulo que agora a gente vai começar a explorar minério debaixo do oceano. Agora a gente vai começar a jogar em 2028, está previsto a primeira sonda para explorar minério na Lua. Não tem fim essa lógica, entende? É uma coisa... Estou com pena da Lua, né? É isso. Bom, o nosso tempo, infelizmente, está chegando ao fim. Eu quero agradecer ao Fabrícios. Fabrícios, obrigada, viu, por contribuir aqui com a gente nesse bate-papo tão importante e urgente. Eu que agradeço a oportunidade
E é isso, agradeço os colegas, né, por essa oportuna conversa, e com certeza é um tema muito importante, essencial a ser conversado. É isso. Paulo, obrigada, viu? Mais uma vez por contribuir aqui com a gente. Obrigado, e nós, na Universidade de Taubaté, estamos sempre à disposição e aos convites, né? Quando tiver oportunidade, a gente sempre vem. É isso, volte sempre. Fabiano, também que já participou aqui com a gente, muito obrigada mais uma vez, e está convidado a voltar sempre, né? Que esse assunto comece a ser ainda mais disseminado, mais discutido, porque é urgente, né? Obrigada mais uma vez. Muito obrigado pela oportunidade, prazer, Paulo também, e parabenizar vocês pela iniciativa, muito importante a gente falar sobre esse tema cada vez mais, né? É isso, pessoal. O Diálogos fica por aqui, mas para rever este programa na íntegra é só acessar o youtube.com/tvcâmara-sjc, além dos nossos canais 12.3, que é nosso canal aberto, além do 7 da NET e do 9 da Vivo. Para vocês conferirem bastidores ou de repente dar alguma sugestão de pauta para o Diálogos ou para os demais programas da casa, porque a gente tem uma variedade bem grande, é só acessar o nosso Instagram, que é o @tvcâmara-sjc. Eu quero agradecer o pessoal de Libras também, que mais uma vez participou aqui com a gente, a TV Câmara de São José dos Campos, com conteúdo 100% traduzido em Libras. A gente fica por aqui, mas semana que vem estaremos de volta a partir das 4 da tarde. Até mais!